Fala pessoal, beleza? Então olha só, vamos dar continuidade com a nossa discussão e agora vamos discutir um negócio um pouquinho diferente aqui na programação, que são desvios condicionais. O que é um desvio condicional, pessoal? Né? Na verdade, o que é um desvio? A gente vai discutir por que ele é condicional, né? Normalmente, quando a gente tem um programa, a gente vai lendo ele de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Tipo, e o nosso processador, o nosso microcontrolador, no caso, ele vai lendo a primeira linha, a segunda linha, tarará, tarará, executando uma depois da outra. Mas algumas vezes você tem situações em que você quer que o microcontrolador ele só execute uma tarefa sob determinadas condições. Você não quer que ele execute toda vez, né? Ou você quer que ele meio que pule uma parte do código. Quando você tem uma situação dessa, você vai precisar utilizar um desvio. O que significa um desvio? Ah, ele faz uma linha, depois outra, e aí ele pode ou não pular uma linha de código aqui. Aí depois ele vai e continua lendo o que está acontecendo ali no código. Mas um desvio, pessoal, é uma quebra nesse fluxo natural do código, que é executar uma linha, depois da outra, depois da outra, depois da outra. Então, quando a gente fala que a gente tem um desvio condicional, é que esse desvio vai acontecer se uma certa condição for entendida, for atendida. E esse desvio condicional que a gente vai trabalhar aqui, a gente diz que ela é uma lógica se então. Se tal coisa for verdade, então faça alguma coisa, certo? Se uma certa condição for verdadeira, eu vou pedir que um certo código seja executado. Beleza, pessoal? Se essa condição não for verdadeira, eu vou ignorar esse código. Como que a gente escreve isso, pessoal? A gente vai usar ah, o termo em inglês if. If em inglês significa se. Então a gente vai botar se, abre parênteses, uma determinada condição, fecha parênteses. Aí a gente vai abrir um ambiente aqui, certo? Entre chaves, dentro do qual a gente vai colocar um pedaço de código, que a gente só quer que esse pedaço de código seja executado se essa condição for cumprida, se essa condição for verdadeira, tudo bem, pessoal? Olha aqui nesse exemplo que a gente tem do lado, ó, a gente faz assim, ó, na linha 16 a gente vem aqui e diz, leitura 15 recebe o digital read do botão 15, ou seja, leitura 15 vai receber um valor 0 ou 1, certo? 0 ou 1, dependendo se o botão está pressionado ou não, certo? Se o botão estiver pressionado, vamos dizer que a gente quer acender um LED aqui. A gente quer acender esse LED 25. Então ele vai vir aqui, vai fazer a leitura do botão 16, vai salvar as duas leituras aqui dos dois botões, certo? Na variável 15 e na variável 16, leitura 15, leitura 16. E essas variáveis, pessoal, elas vão ser booleanos, tá? Por que elas vão ser booleanos? Primeiro porque o botão só pode ter dois estados, né? Digital read só retorna dois estados. Ou o negócio está ligado ou está desligado. Ou é 0 ou é 3,3 volts. Ou é falso ou é verdadeiro, certo? Só tem dois estados, duas opções possíveis. Ou é 0 ou é 1. Segundo, pessoal, que a nossa condição no if, na lógica se, então, no desvio condicional, essa condição aqui ela tem que ser um booleano, ela tem que ser alguma coisa, seja só 0 ou 1, verdadeiro ou falso, verdade ou mentira, ligado ou desligado. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se leitura 15 valer 1, ou seja, o botão estiver pressionado, ele estiver recebendo 3,3, só que isso daqui for verdade, o que vai acontecer? Ele vai executar essa linha de código aqui, tá? Então, se leitura 15 valer 1, que significa que o botão está pressionado, o que vai acontecer? Eu vou escrever high no LED 25. Se não, pessoal, se isso aqui não for verdade, eu não estiver pressionando esse botão, ele vai ignorar essa linha 19, ele não vai ligar o LED, tá? Ele vai continuar executando o resto do código normalmente. Mas se isso aqui for zero, se leitura 15 valer zero, e zero significa falso, tá? Eu não vou ler eu não vou executar esse código aqui que está entre as minhas
chaves, tá, pessoal? Então, a gente tem essa condição aqui para poder executar o nosso código, tudo bem? Agora, se eu vim aqui e li aqui na leitura 16, por exemplo, ele veio aqui e tal, estou pressionando o botão 16. Aí ele veio aqui, não estou pressionando o botão 15, isso aqui, por exemplo, vale zero. A hora que ele vem aqui, isso aqui vale zero. O que ele vai fazer? Ele vai desviar dessa linha, ele vai pular. É, se isso aqui faz tal coisa, beleza, mas não é isso aqui, ele é falso, então não vou fazer a linha 19, beleza, pulei ela. Aí vim aqui e caí na linha 21. Na linha 21 eu vou ver aqui, se leitura 16 é verdadeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar o LED 25. Aí eu venho aqui, vamos supor que aqui o cara veio aqui e pressionou, então leitura 16 vale 1. Se ele vier aqui, se leitura 16 vale 1, é verdadeiro. Então, se leitura 16, o que eu vou fazer? Escreva digital low no nosso LED 25, tá, pessoal? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. O nosso if, ele vai fazer com que o código que está dentro dele seja executado somente se a condição for verdadeira, se a condição avaliar para um booleano 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Então vamos executar esse código aqui, pessoal. Vamos fazer esse código aqui. O que ele faz, pessoal? Qual que é a ideia? Eu vou ter um LED aqui e esse LED eu vou ter um botão para ligar e outro botão para desligar esse LED. Vamos testar lá, pessoal, se isso aqui vai funcionar. Olha só. Então, com aquele nosso código anterior, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou trocar essas duas linhas aqui, vou botar um if. Se leitura 15, o que eu vou fazer? Eu quero escrever digital write no LED 25 e eu vou escrever high nele. Por quê? Porque eu quero ligá-lo caso o botão 15 esteja pressionado. Aí vou dar um outro if, né? Por quê? Porque se isso ali não for mentira, ele vai ignorar, né? Se leitura 16 for 1, for verdadeiro, for true, o que eu vou dizer? Vou dar digital write LED 25, low. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, se eu pressiono o botão 15, que está sendo armazenado o estado dele, está sendo armazenado na variável leitura 15, se leitura 15, liga o LED. Se leitura 16, desliga o LED. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Agora a gente vai ter a gente vai pressionar um botão e o LED vai ficar ligado. Se eu pressionar outro botão, o LED vai desligar. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou precisar mais ficar segurando o botão aqui para ele ficar ligado, tá, pessoal? Por quê? Ó? Porque eu vim aqui e disse para ele, ó, se o botão for pressionado, liga o LED. Mas aqui não tem nenhum lugar dizendo para desligar ligar o LED sob outra condição, exceto se eu vier e pressionar outro botão. Somente se eu pressionar outro botão é que ele vai desligar o LED. Por quê? Porque o nosso microcontrolador só executa o que é dito. Então, se eu disse para ele ligar quando isso aqui é acendido, ele vai ligar. E como eu não estou mandando desligar em nenhum momento, ele vai continuar ligado para sempre. Exceto se if eu pressionar o botão aqui do 16, que aí se eu pressionar o botão 16, ele vai escrever low no LED e não vai ligar novamente, certo? Por quê? Porque ele só faz o que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo é, se aperta o botão 15, liga. Se aperta o botão 16, desliga. Enquanto eu não fizer nenhuma dessas coisas, ele não vai fazer mais nada. Ele vai ficar sempre aqui no loop, lendo o estado do botão, vendo se o botão está ligado ou desligado, checando se foi pressionado o botão 15, se foi pressionado o botão 15, ele liga. Se já está ligado, ele continua ligado, né? Porque não dá para ligar o negócio duas vezes, né? E se for pressionado o botão 16, ele desliga. E ele vai ficar checando o tempo todo se esses dois caras estão pressionados. E aí ele verifica as duas condições. Está pressionado? Se sim, faz tal coisa. Está pressionado? Se sim, faz tal coisa. E assim funciona. Então a gente agora liga num botão, desliga no outro. Liga num botão, desliga no outro. Beleza, pessoal? Olha só coisa bacana aí, né? Que a gente pode
fazer aqui. Então tá aqui o gabaritinho, beleza? E agora, pessoal, vou soltar um exercício para vocês aí. A gente tem dois botões lá, então façam aí com que um LED fique na condição oposta do outro. Como assim, professor? Olha só, eu quero que vocês façam o seguinte: quando eu apertar o botão verde, eu quero que o verde fique aceso e o vermelho apagado. Quando eu apertar o botão vermelho, eu quero que o verde fique apagado, mas que o vermelho acenda. Pensa aí o que vocês têm que mudar no código, pessoal. Vai estar lá você já tem aí o código aqui para seguir, já tem um diagramazinho, um JSON ali para poder reproduzir o circuito. E pense aí na lógica que vocês têm que adotar para que quando eu aperto um botão, acende o LED verde, apaga o vermelho. Quando eu aperto esse daqui, o vermelho acenda e apague o verde, beleza, pessoal? Pense aí nessa brincadeira e é assim que vocês conseguirem, vamos para o próximo vídeo. Valeu, pessoal, e até mais!